muito prazer, eu sou Flávia, sou farmacêutica também, sou gerente de cadastro de pessoa física do CRF e estou aqui junto com a diretoria para fazer o juramento de vocês, dar as boas-vindas, né? O juramento, ele é uma necessidade por lei, né, do farmacêutico quando ele se inscreve, mas a gente aproveita sempre esse momento do juramento justamente para uma aproximação com os profissionais, para explicar aos farmacêuticos os serviços que o conselho oferece, um pouco das atividades, né, que a gente realiza. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, mas antes disso eu vou passar a palavra para a diretoria. Eu só reforço mais uma vez para que todos deixem os microfones desligados para não causar interferência na reunião e as câmeras ligadas para a gente manter o nosso contato visual, tá bom? Muito obrigada. Doutor Márcio, por favor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Esse momento especial na vida profissional de vocês. Meu nome é Márcio Antoniassi, estou como presidente do CRF, atuo em farmácia comunitária há 40 anos de idade, provavelmente boa parte de vocês não tinham nem nascido ainda, então já temos aí uma caminhada nessa luta profissional. Vou passar a palavra para os demais diretores, depois para a conselheira Karen, nosso assessor político, e volto a falar com vocês mais adiante. Olá, bom dia a todos. Sou Valquíris Godoy, atualmente estou como vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Assim como o Márcio já disse, também quero dar as boas-vindas a essa casa, que é a Casa do Farmacêutico, a casa de vocês. Estamos aqui ocupando o cargo de diretores hoje para fazer o melhor para a nossa profissão, manter a nossa militância na profissão farmacêutica. Eu nasci dentro de uma farmácia praticamente, e até hoje estou lá e pretendo me aposentar lá na farmácia, certo? Que, assim como vocês, foi a profissão que escolhi para a minha vida. Então sejam muito bem-vindos, que essa reunião seja muito proveitosa a todos e que a gente possa se encontrar em outras ocasiões também, para aprimoramento, para maiores orientações e até mesmo quando precisarem de nós em alguma demanda ou em alguma dúvida, a gente estará sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e boa reunião a todos. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Valério, atualmente como tesoureiro aqui do Conselho. É uma alegria muito grande, né, poder fazer parte desse momento tão importante aí da carreira de vocês. E o que eu posso dizer é desejar para vocês muito sucesso dentro da nossa profissão, essa profissão que já me deu tanto aí, né? Estou em Maringá, hoje tem farmácia comunitária lá, mas tem empresa de consultoria também, para a parte de gestão de farmácias. E eu espero que vocês tenham muito sucesso e contem sempre aqui com o Conselho para ajudar vocês no que for preciso aí dentro da categoria, né, dentro da profissão. Muito sucesso a todos. Olá, bom dia, meu nome é Grace Elbenck, estou como diretora, secretária-geral desse Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado do Paraná. Parabéns a todos, né, e é uma honra participar desse momento tão especial, né, que é o juramento aí de vocês. Estive na farmácia hospitalar por 18 anos, estou agora mais na parte acadêmica, estou na consultoria dentro da área hospitalar, faço parte da Sociedade Brasileira também de Farmácia Hospitalar. E só reforçando o que os meninos falaram, né, essa aqui é a casa de vocês, contem sempre com essa diretoria, que vocês sejam muito felizes na escolha dessa profissão, né, que sejam sempre muito retos aí na ética e no cumprimento, né, do compromisso com a saúde da população. Muito obrigada. Bom, gostaria de compartilhar com vocês algumas... desculpem, antes, Karen Galina, a palavra é sua. Bom dia para vocês. Estou aqui hoje porque hoje e amanhã estaremos com plenária aqui neste conselho. Eu sou de Maringá, tenho farmácia de manipulação, trabalho na área de magistral e me coloco à disposição para vocês. Também sou do GT de magistral aqui e também vice-diretora da Anfarmag. Então, eu trabalho na área mesmo da farmácia de manipulação. E coloco também à disposição para quem aí de vocês estiverem nessa área, precisarem de alguma informação, me coloco à disposição para vocês, tá?
Meu nome é José Carlos Vitorazzi, atualmente estou como assessor político da diretoria. Estou indo visitar as farmácias para ver os anseios dos farmacêuticos e também fazer uma avaliação sobre os serviços prestados pelo Conselho Regional de Farmácia. Então sejam bem-vindos, desejo muito sucesso na profissão que vocês abraçaram. Parabéns. Quero aproveitar esses minutinhos para compartilhar com vocês algumas das ações deste conselho em prol da profissão, em prol dos farmacêuticos, para que possamos ter uma profissão melhor. O Paraná é referência no Brasil em diversas áreas de atuação, e muitas delas ainda por atividade, por ações deste conselho. Por exemplo, a assistência integral, não são todos os estados que têm, mas o Paraná tem, e nós nos orgulhamos disso. Mas gostaria de compartilhar com vocês rapidamente algumas das ações, para vocês entenderem que o conselho, o seu papel principal, é a fiscalização do exercício profissional, porém nós temos ações que buscam melhorar a profissão e, consequentemente, a vida dos farmacêuticos. Nós temos a administração integrativa, que é uma estratégia que nós encontramos de levar o conselho até os farmacêuticos, de fazer com que os farmacêuticos participem das decisões do Conselho de Farmácia. Nós realizamos reuniões periódicas em algumas cidades do estado, já estivemos em Santo Antônio da Platina, Paranavaí, Umuarama, Foz do Iguaçu, recentemente em Guarapuava, e temos agora no próximo sábado, não dessa semana, mas da próxima, aqui em Curitiba. Tá? Então, é uma forma que nós entendemos que a diretoria está próximo dos farmacêuticos. Também, o Vitorazzi comentou com vocês, como nosso assessor político, ele tem feito visitas nas farmácias, geralmente próximas a essas reuniões da diretoria. Ele vai até as farmácias, conversa com os farmacêuticos, apresenta um questionário para o farmacêutico, se assim decidir, se for da vontade dele, responder, e nesse questionário ele traz avaliações de todos os departamentos do conselho. Ali é o momento para o farmacêutico escrever ou opinar se ele está satisfeito ou não. Provavelmente vai aparecer na farmácia de vocês, e fica o nosso pedido, respondam, porque depois nós faremos uma análise muito criteriosa deste questionário, das necessidades dos farmacêuticos, das suas vontades, anseios, para que a gente possa criar estratégias aí para melhorar a profissão. Também, apoio ao sindicato dos farmacêuticos. Com a reforma trabalhista, o sindicato perdeu muita força, principalmente nas negociações coletivas, mas nós nos propusemos a auxiliar o sindicato no que for necessário, para que ele possa somar forças e conseguir aí avançar nessas conquistas, principalmente dos direitos dos farmacêuticos. Nós temos recentemente aí um projeto de lei do piso nacional salarial, que é de 6.500, isso já passou numa comissão no Congresso Nacional, isso tem avançado, não sabemos em que pé isso vai, se é os 6.500, se é menos, porque é uma negociação, mas pelo menos se partiu aí nesse sentido. E entendemos, mesmo que não seja esse valor, mas que haja pelo menos uma equiparação. No Paraná nós temos vários pisos salariais, isso depende da área de atuação, depende da base territorial, e então não há um piso somente um piso somente no Paraná, existem vários pisos. Não é atribuição do Conselho de Farmácia negociar piso, é do Sindicato dos Farmacêuticos, só que o Conselho pode sim fortalecer o sindicato. Então essa é uma estratégia nossa. Desburocratização também é um outro ponto. Nós investimos pesado quanto à tecnologia, não somente em equipamentos, mas também em pessoas. Nós contratamos técnicos que sejam especializados no TI, para que a gente possa oferecer ao farmacêutico, ao estabelecimento farmacêutico, ferramentas para que ele possa
ter o conforto de fazer tudo pela internet. Hoje, se nós analisarmos, por exemplo, quem mora no Norte Pioneiro, quem mora em União da Vitória, Guarapuava, Foz do Iguaçu, teria que se deslocar aí até 200 quilômetros para ir até uma seccional ou a sede do Conselho de Farmácia, sendo que isso hoje tem diversos órgãos que já oferecem, e nós também estamos trabalhando para que isso seja pleno, para dar essa comodidade. Mas, por outro lado, nós temos também a possibilidade de agendamento de um horário para que o farmacêutico ou o responsável pelo estabelecimento possa agendar um horário e ir até o conselho para fazer isso pessoalmente. Mas hoje nós vemos que a maioria tem preferido realmente de forma virtual. Ainda a respeito da desburocratização, nós fizemos nessa gestão uma análise de uma deliberação que criava critérios rigorosos para apostilamento de certificados de pós-graduação em farmácia clínica, e isso fez com que muitos farmacêuticos não apostilassem e não tivessem o título de especialista, e nós discutimos neste plenário entre os conselheiros e decidimos pela revogação dessa deliberação. Então, são aí critérios para poder melhorar a vida do farmacêutico. Sobre empreendedorismo, nós temos circulando pelo Paraná um curso de gestão farmacêutica que é para capacitação de farmacêuticos, não só aqueles que têm o seu próprio negócio, mas até para aqueles que trabalham de empregado, mas que futuramente podem aí decidir pelo seu próprio negócio. Então, é um curso em parceria com o Conselho Federal para que os farmacêuticos possam se capacitar e gerir melhor o seu negócio. Já que falei sobre parceria, sobre o Conselho Federal, este conselho ele tem uma parceria muito forte com o Conselho Federal, principalmente quanto à capacitação. Então, capacitação, atualização, fiquem atentos ao CRF, às mídias sociais, atentos ao site e às mídias do Conselho, para que vocês tenham acesso aos cursos que acontecem próximo de vocês, não só os presenciais, mas também os virtuais, tá? Para que vocês possam ter um aproveitamento melhor desse investimento que o Conselho faz. Tudo que é investido é com o dinheiro da anuidade de vocês e é uma forma de vocês receberem de volta parte do que vocês pagam como anuidade, tá? Também criamos o grupo de trabalho, grupo de trabalho Mulheres Farmacêuticas, que é para discutir as necessidades das mulheres farmacêuticas. Elas muitas vezes saem da graduação, vão trabalhar em estabelecimentos onde são assediadas, assédio moral principalmente. Temos aí informações de colaboradores de alguns estabelecimentos que, por trabalharem há muitos anos, entendem que a farmacêutica, com pouca idade, recém-formada, entende menos do que ele e muitas vezes acaba se sobressaindo sobre essa farmacêutica. Então, a finalidade desse grupo é de fortalecimento, de empoderamento das mulheres. Também nós temos a ouvidoria, que é para vocês. A ouvidoria, ela é totalmente independente da diretoria e do plenário, tem autonomia para fazer uma análise de todas as reclamações que chegam até lá. Então, qualquer reclamação que vocês tiverem, não somente de colaboradores desse conselho, seja de conselheiros, seja de diretoria, mas também de situações que vocês encontrem no dia a dia, de estabelecimentos que estão sem farmacêutico, seja qualquer irregularidade, vocês têm lá a ouvidoria à disposição de vocês, tá? Tem a opção até de fazer a denúncia anônima, que não apareça o nome de vocês. Outro ponto é a pré-ética. Era uma proposta nossa, porque nós temos aí situações que são constatadas irregularidades que são menores, e nessas irregularidades, muitas vezes, o nosso departamento de ética envia ofícios de orientação ao farmacêutico para que ele regularize. Mas também encontra situações que têm subsídio suficiente para a instauração de processo ético. E é claro, a instauração de processo ético, o farmacêutico tem direito à defesa, ele se defende, ele mostra ali, apresenta as suas razões pelo que aconteceu, e muitas vezes até é arquivado, tá? Então, cada caso é um caso. Porém, nós temos situações
aí que são meio termos de irregularidades que não são tão simples, que podem ser sanadas com um simples ofício de orientação, mas que não são tão graves a ponto de instauração de processo ético. Então, o nosso departamento científico, juntamente com o departamento de ética, criaram vídeos de orientação, onde os farmacêuticos que têm situações como essa, onde foi constatado irregularidades que eles cometeram, eles são convidados a assistir esse vídeo para conhecer um pouco mais da legislação. São vídeos bem didáticos, vídeos bem fáceis, de fácil compreensão, para que eles possam regularizar seus estabelecimentos. É um objetivo deste conselho ser menos punitivo e mais orientativo. Hoje pela manhã já tivemos uma reunião aqui e pretendemos trabalhar mais na orientação ao farmacêutico, para que ele possa seguir melhor a legislação. E finalizando, teria aí uma infinidade de ações que nós podemos apresentar para vocês, para dizer para vocês que estamos trabalhando em prol da profissão, mas vou citar uma última, que é a criação do grupo de trabalho parlamentar. Nós convidamos farmacêuticos que têm o dom de relacionamento, eles se relacionam muito bem com outras pessoas, e nós os convidamos para que eles fizessem parte de um grupo, para que fizesse a aproximação do Conselho de Farmácia com os parlamentares. O objetivo dessa aproximação é especificamente fortalecimento da profissão farmacêutica. Nós abrimos o plenário deste conselho, a Flávia já vai falar um pouco mais para vocês, o que é a reunião plenária, mas é um momento que nós nos reunimos aqui e nós convidamos parlamentares que têm ali meia hora para apresentar um pouco do seu trabalho, aproveitando que esse é um ano eleitoral, mas também, ao final disso, nós apresentamos uma pauta de reivindicações da categoria farmacêutica, da profissão, onde esse material foi preparado pelo plenário deste conselho, pelos grupos de trabalho, por farmacêuticos envolvidos, e ali tem propostas diversas em várias áreas de atuação, que são lutas antigas desse conselho em prol da própria sociedade, como assistência farmacêutica em serviço público, que encontramos ainda algumas resistências, mas que nós podemos melhorar isso por meio deste contato com os parlamentares. Tá? Então, nós temos nos reunido com vários deputados, com vice-governador, com candidatos aí. Hoje mesmo e amanhã nós receberemos aqui candidatos e entregaremos essa pauta de reivindicações para eles, para que a gente possa avançar. Nós temos vários projetos de lei, aí seja do piso farmacêutico, que é um benefício ao farmacêutico, nós temos projetos de lei de medicamentos em supermercados, a liberação, que é uma ameaça à saúde da sociedade, como também a profissão farmacêutica. Nós tivemos aí essa semana um projeto de lei de técnicos, a possibilidade de técnicos em farmácia assumir responsabilidade técnica. A boa notícia é que já foi retirado de pauta ontem, isso já é assunto passado, mas nós vemos que constantemente nós somos bombardeados por projetos de lei que ameaçam a profissão farmacêutica. O contato, o relacionamento, a proximidade com esses parlamentares tem essa finalidade, de garantir que nós tenhamos uma profissão mais sólida e aí uma sociedade mais saudável, com melhor qualidade de vida. E por fim, dizer para vocês que vocês sejam muito felizes aí na profissão, que nós possamos trabalhar de mão dadas. Ninguém faz nada sozinho. Tá? Então, se a gente puder segurar na mão de vocês, e a gente seguir juntos, vocês se manifestando, não nas mídias sociais. Nós vemos, infelizmente, vários farmacêuticos reclamando nas mídias sociais. É tão facinho hoje de acessar as pessoas, né? Hoje, você busca nas mídias, você encontra aí qualquer diretor, qualquer gerente do conselho, então fica fácil de acessar. E queremos trabalhar junto com vocês, ok? Então, ao final, falo mais um pouquinho, bem pouquinho com vocês, e passo a palavra agora para a Flávia, nossa gerente do Departamento de Cadastro Pessoa Física. Obrigada, doutor Márcio. Eu só, antes de eu colocar a minha apresentação, que eu quero compartilhar com vocês algumas imagens, né, para ficar mais visual o que eu vou passar.
reforçar para deixarem os microfones desligados. E caso algum de vocês acabe perdendo a conexão, saia da reunião, pode até ser que não consiga voltar, porque depois que a reunião começa, a gente não consegue mais permitir os acessos, tá? Se por acaso acontecer, não precisam ficar preocupados, não vão conseguir concluir o juramento hoje, né, que a gente vai fazer ao final o juramento profissional a profissional, mas daí vão ser convocados para a próxima reunião, tá? Então, só como aconteceu em algumas reuniões anteriores, eu acho importante dar esse aviso. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para ficar mais visual, tá? Como eu falei anteriormente, o juramento, ele é uma necessidade legal, né? Ele está disposto na Lei 3.820 de 1960, e eu não vou ficar falando de legislação aqui, mas essa eu não posso deixar de citar, que além dela trazer sobre a obrigatoriedade do juramento, foi ela que criou o Conselho Federal e os regionais de farmácia. Deixa eu ver se eu consigo ir passando aqui. Tá? O doutor Márcio já falou bastante coisa, mas eu vou falar um pouquinho Não, ele estava inspirado hoje, eles estão rindo aqui, mas muita coisa do que eu ia falar ele já disse, mas eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre o conselho, a estrutura, né, do órgão. Aqui estão os diretores, né, então, para quem não sabe, a diretoria e os conselheiros são profissionais que são eleitos, tá? Então, existe um processo eleitoral no conselho a cada 2 anos. É importante que vocês fiquem atentos, né, porque a eleição, ela é obrigatória, né, a participação dos farmacêuticos, ela é obrigatória, né. Essa gestão dessa diretoria iniciou no começo do ano, vai até o ano que vem, né. Normalmente a gente tem eleições, né, na primeira quinzena de novembro, elas são feitas de forma virtual, mas vocês recebem uma senha provisória por correio, então é importante que vocês tenham pelo menos conhecimento desse pleito a cada 2 anos, para vocês ficarem atentos, né, a essa participação. Né? Então aqui, deixa eu voltar aqui, tem a diretoria, calma que passou demais, aqui. Então, os diretores que vocês conheceram hoje aqui, no site, no menu lateral, tem uma parte que é institucional, onde vocês acessam os diretores, né, e os conselheiros. O doutor Márcio falou do acesso às pessoas, né, vocês conseguem um mini currículo de cada um, né, dos diretores e dos conselheiros, e o contato deles, caso vocês tenham necessidade, né. Então, desejando entrar em contato especificamente com algum diretor, com algum conselheiro, vocês têm esse acesso pelo nosso site, tá? Da mesma forma, né, os conselheiros que são eleitos, né, tem lá no site também o mini currículo deles, como vocês puderam observar. Eles são de várias partes do estado, de várias áreas de atuação. Então, às vezes, vocês têm algum interesse em determinada área, né, precisam de algum apoio, têm alguma dúvida, podem recorrer, né, ao conselheiro da região de vocês, ou da área que vocês se interessam, enfim. Esse contato também está lá no site, tá? Os diretores e os conselheiros, eles compõem a plenária que a gente diz. Né, todos os meses existem essas reuniões plenárias, né, essa aqui é a foto, né, de uma delas, ela acontece nesse auditório que nós estamos aqui hoje, e é onde são discutidos todos esses assuntos. Né, doutor Márcio já colocou alguns pontos, né, mas toda plenária tem uma parte regimental, né, onde são votados obrigatoriamente, né, os processos que foram pautados naquele mês, né, por exemplo, a inscrição de vocês foi aprovada numa reunião plenária, procedimentos de registro de empresa, baixa quando o profissional não vai mais exercer atividade,
baixa de responsabilidade técnica, transferência para outro estado, né, são procedimentos cadastrais que são apreciados, né, pelo plenário. Da mesma forma, tem uma parte regimental da fiscalização. Então, quando um estabelecimento está em funcionamento sem um profissional habilitado, que ele sofre um auto de infração, isso também é apreciado na plenária, a defesa desse auto, os processos éticos, né, quando tem uma audiência de processo ético, né, e essa é a única parte da plenária que, por ser sigilosa, ela é restrita, né, aos conselheiros e ao farmacêutico, no caso, né, então ela não é gravada e nem a gente, né, como funcionário, tem acesso a essa parte, né, da plenária. À exceção da ética, todo o restante da plenária, ele é gravado, fica disponível no YouTube, né, e vocês podem assistir tanto ao vivo, né, quanto depois que a reunião fica gravada, para vocês terem acesso. Né, tem parte financeira, né, vocês conseguem acompanhar a parte financeira do conselho através do portal da transparência, mas a cada plenária existe uma demonstração, né, dos gastos, tudo que é né, gasto do conselho por ser um órgão público precisa de licitação, então existe todo um rigor, né, com relação a essas contratações. A diretoria, os conselheiros, como eles são eleitos, eles não são funcionários, então eles não recebem salário, não estão aqui sempre, né, como nós funcionários, mas eles recebem uma ajuda de custo para comparecer no conselho nessas reuniões, né, sejam reuniões de diretoria, que normalmente são semanais, sejam essas reuniões plenárias, que são mensais, daí no caso dos conselheiros, tá? Tudo isso é aprovado no plenário e também fica disponível para vocês terem conhecimento através do portal da transparência. E tem uma parte que não é regimental, que é justamente essa parte de discussões, né? Atualmente, como o doutor Márcio falou, está tendo essas visitas, né? Essas falas dos parlamentares, né? Mas são discutidos vários assuntos pertinentes à profissão. Então, essa deliberação que o doutor Márcio comentou, por exemplo, que tinha muita, como é que eu vou explicar? Tinha muita exigência, né, para um profissional que tinha uma pós-graduação em farmácia clínica, ele precisava comprovar através de muitos documentos o conteúdo dessa pós para que ele fosse habilitado à prescrição de medicamentos, né? Então, isso em um momento foi amplamente discutido nessas plenárias, quando se julgou que o profissional precisava demonstrar o cumprimento dessas exigências, né? E daí se instituiu essa deliberação 915, que nessa gestão já se julgou que eram exigências desnecessárias, né? Então, foi discutido de novo e se revogou essa deliberação. Né? Então, são diversas áreas de atuação do farmacêutico que o plenário acaba discutindo sobre a atuação. O regional, ele não pode atribuir novas atividades ao farmacêutico, né? Isso é competência do Conselho Federal de Farmácia, né, junto com outras profissões, né, das áreas que são afins, digamos assim, mas o regional, ele pode normatizar sobre a atuação do farmacêutico nessas áreas, exigências, né, como atuar, e isso tudo é discutido em plenária, por isso a importância de vocês terem conhecimento do que está sendo discutido, né, de como os conselheiros pensam e vão votar nessas discussões, né, então vocês podem estar acompanhando as reuniões plenárias e as gravações, né, que ficam disponíveis no YouTube. Além desse grupo que é eleito, né, que são os diretores e conselheiros, o conselho também tem grupos técnicos de trabalho. Tá? Como a área de atuação do farmacêutico é muito ampla, para as principais áreas, a gente tem esses grupos técnicos, que são formados por profissionais que são indicados pela experiência que eles têm na atuação nessas áreas.
tá? Então, esses grupos, além deles subsidiarem nós internamente do Conselho com questões técnicas, eles também elaboram materiais e dão um suporte aos farmacêuticos, né? Aqui eu entrei, por exemplo, no grupo de trabalho de assistência farmacêutica no serviço público, né? Então, vocês, vamos supor, passaram num concurso, não sabem exatamente como é que é a legislação, a diferença do serviço privado, né? Existem diferenças nas atividades, né? Além da legislação, né? O dia a dia acaba sendo bem diferente. Então, aqui tem o material, que são materiais bem didáticos, porque são elaborados por profissionais que trabalham nessa área, né, na rotina, e sabem exatamente o que o profissional precisa mais saber, digamos assim, né? Então, ali na biblioteca virtual, vocês têm esses conteúdos que foram elaborados por esses grupos, e se tiverem ainda alguma dúvida, podem ir ali no Fale com o Grupo de Trabalho e encaminhar o questionamento de vocês. Nós temos o Centro de Informação sobre Medicamentos, que é o CIM, que é um departamento dentro do Conselho, né? Hoje o departamento tem 3 farmacêuticos, e infelizmente muito poucos profissionais têm conhecimento do CIM, né? O CIM, ele fornece, né, informações atualizadas sobre medicamentos, interações medicamentosas. Então, se vocês têm alguma dúvida, estão com uma prescrição, supondo que tem uma dose acima da recomendada, alguma interação medicamentosa, entre em contato com o SIM, que o SIM dá todo o apoio com relação a isso, tá? No site também vai ter um íconezinho específico para solicitar informação, que daí vai abrir, né, aquela caixa para vocês encaminharem o questionamento de vocês. O SIM ainda elabora materiais informativos, são informações aos farmacêuticos, então são informações bem técnicas, vocês têm acesso, né, no site a esse material para vocês fazerem, né, o download, né? Existe um manual que é de dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. Ele já está na 7ª edição. É muito prático para quem trabalha com dispensação de medicamentos controlados no dia a dia. Além de ter o manual, né, físico para download, ele virou até um aplicativo de celular. Então, se vocês olharem ali no site, vocês têm a informação de como vocês baixam esse aplicativo, vai facilitar bastante o dia a dia de vocês, né, para quem trabalha em farmácia de dispensação, principalmente. Aqui, a nossa ouvidoria, né, o Dr. Márcio já falou um pouquinho da ouvidoria, então logo que vocês abrem o site, em cima tem os portais, ali vai ter a ouvidoria, ele automaticamente já abre essa janela do Fala Brasil, que é a plataforma, né, que o Conselho utiliza, né, de acesso à informação e ouvidoria. Então, por esse canal, vocês conseguem, né, ter informações também, mas, sobretudo, fazer solicitações, reclamações e denúncias, né? Como o Dr. Márcio já colocou, é um departamento, digamos assim, completamente independente, tem todo o sigilo garantido, vai em busca, né, da informação, confronta os dados para dar uma devolutiva, né, ao demandante, né, e as providências que forem necessárias em virtude daquela ouvidoria, tá? Então, podem utilizar do canal sem receio nenhum, que é super seguro e sigiloso. Aqui nossas mídias sociais, né, Facebook, Instagram, né, Twitter, agora também temos o TikTok, então sigam o CRF nas mídias, acessem o nosso site, busquem sempre as informações dos órgãos oficiais, né, então não fiquem apenas naquela informação, me disse que era assim, né, que o Conselho está fazendo tal ação, né, busquem nas nossas mídias e no nosso site a informação do órgão, tá?
Nós temos também um canal de WhatsApp, tá? Se vocês não têm o nosso telefone do WhatsApp, anotem aí, tá? O nosso atendimento, tanto telefônico quanto pelo WhatsApp, hoje é de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. Né? Não é porque nós só trabalhamos à tarde, mas é porque com a pandemia, a nossa forma de trabalhar foi obrigada, né, a mudar. Então, antes, quase que 100% dos procedimentos eram feitos presencialmente, né? O farmacêutico, o representante legal vinha aqui fazer o procedimento. Hoje, esses procedimentos, né, essas demandas vêm principalmente através do nosso portal do CRF-PR em Casa. Então, o período da manhã, ele é dedicado a dar vazão a essas demandas, né, o lançamento dessas informações, desses dados, né, que vêm, desses procedimentos que vêm por meio do CRF em Casa. E à tarde, o nosso funcionamento, né, daí sim é voltado ao atendimento de vocês. Tá? Então, tem esse canal do WhatsApp, né, doutor Márcio também falou da possibilidade do agendamento do atendimento presencial, né, hoje, praticamente, a gente tem atendimentos presenciais pela necessidade do registro do diploma, né, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, quando eu falar da documentação, né, mas a gente acaba precisando, hoje, do atendimento presencial, pela obrigatoriedade de fazer um carimbo no diploma na inscrição definitiva ou no procedimento de efetivação de inscrição, exceto esse procedimento, né, quase que todos os outros são pelo portal do CRF em Casa, né, um ou outro a gente ainda faz por e-mail, mas presencialmente que seja necessário, é só pela questão do diploma físico mesmo. A gente está ainda avaliando como é que vai ser o procedimento, né, com os diplomas digitais, que daí talvez nem a necessidade, né, desse procedimento presencial seja necessário, tá? Mas, por enquanto, é só nesse caso. Mas, independente disso, o farmacêutico ou o representante legal que queira fazer algum procedimento, tenha dificuldade, pode fazer esse agendamento, né, comparecer na sede ou na seccional do conselho, a gente vai auxiliar a fazer, ensinar a fazer o procedimento pelo CRF em Casa, para que das próximas vezes, né, esse profissional ou essa empresa consiga fazer o procedimento, né, da sua localidade sem essa necessidade de deslocamento. Então, a gente viu que a evolução, mesmo que forçada, né, desses procedimentos, facilitou bastante, né, para os profissionais, principalmente aqueles que residem, né, em regiões que a gente não tinha como ter seccional. Então, aqui o nosso site, né, até é uma imagem, né, de uma data bem anterior, lá perto do 5 de maio, do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Aqui no menu lateral, né, tem a parte de serviços, ali, né, até está desatualizado esse slide também, nessa parte de serviços tem o link do agendamento presencial, mas tem ali serviços de pessoa física, pessoa jurídica e carta de serviços, né, então, ali nos serviços de pessoa física, os procedimentos que podem ser realizados, né, pelos profissionais, tem toda a orientação e os formulários de como podem ser realizados, da mesma forma da pessoa jurídica, né, de acordo com o tipo do estabelecimento, né, cada tipo de estabelecimento acaba tendo uma peculiaridade de exigência, de carga horária, né, muda a legislação, então, todas essas orientações estão ali no site, na parte dos serviços. Aqui eu já acabei comentando do CRF-PR mais digital, né? A gente tem esses formulários eletrônicos para facilitar os serviços e as solicitações, que quase na sua totalidade estão sendo feitos pelo CRF em Casa, e o objetivo é a gente implementar cada vez mais serviços através da plataforma. Então, né, além de procedimentos, disponibilizar documentos, né? Eu vou
vou chegar no CRF em casa, eu acredito que todos vocês já tenham se cadastrado, né? Acessem, mas aqui é a imagem de um CRF em casa, né? De um acesso de pessoa física. É o meu CRF em casa, então hoje a gente tem aquela parte ali de mais serviços ao profissional, né? Então, declaração de aptidão para vacinação, anotação de título de especialista, né? É tudo solicitado ali pelo mais serviços ao profissional, por exemplo, né? Emissão de certidões e declarações. Então, o farmacêutico que está com a inscrição ativa, não tem ainda os documentos profissionais, como é que comprova que está inscrito? Ali vai ter uma declaração de inscrição, tem também declaração negativa de débitos, vocês conseguem acompanhar as inspeções ali na parte de fiscalização, o perfil de assistência de vocês. Então, a ferramenta, né, traz uma série de facilidades e cada vez mais a gente quer implementar novos serviços para facilitar o dia a dia de vocês, né? Eu vou falar especificamente ali de baixa de responsabilidade técnica, não é o serviço mais recente que a gente colocou, foi um dos primeiros serviços, na verdade, mas ainda gera dúvida e eu gosto de colocar aqui no juramento, porque a gente já teve várias atualizações do Código de Ética, mas desde a resolução que foi publicada em 2014, que trouxe a obrigatoriedade do farmacêutico informar ao conselho o seu desligamento em 5 dias, né? Esse tem sido o maior problema ético dos profissionais com o conselho. Tá? Então, por isso que eu vou falar sobre o procedimento aqui de baixa de responsabilidade técnica, porque nessas audiências, né, os farmacêuticos primeiro alegavam que não sabiam da exigência, né, da obrigatoriedade de comunicar esse desligamento ao CRF em 5 dias. E aqui, né, vai mais um alerta para vocês. Nós, como cidadãos, precisamos saber nossos direitos e nossos deveres. E depois de inscritos como farmacêuticos, também precisamos saber das nossas obrigações e nossos direitos. Então, a alegação de desconhecimento de uma legislação não vai justificar os atos e as omissões. Tá? Então, é nossa obrigação saber da legislação, é nossa obrigação manter os nossos dados atualizados no conselho, para que ele tenha acesso, né, a nós, profissionais, sempre que for necessário. Então, busquem se informar, né? A gente tenta, através do juramento, demonstrar o site, né? Aonde vocês podem buscar essas informações, que vocês podem recorrer ao conselho sempre que vocês precisarem, né? Entrar em contato conosco, né, em caso de dúvidas, para justamente evitar esse tipo de transtorno, né, por desconhecimento, por falta de orientação, né? Então, a gente tenta chegar até vocês da melhor forma, mas muitas vezes é preciso que vocês busquem o conselho para ter as orientações, né, que a gente está disposto e desejando muito fornecer para vocês, tá? Então, voltando um pouco aqui ao procedimento de baixa especificamente, né, na maioria dos serviços do CF em casa vai ter a necessidade de ler esse termo de ciência, né, com orientações e dar um acordo ali, um ciente, para daí realizar o procedimento, né. Então, no caso de baixa, vai escolher ali o estabelecimento, né, muitos profissionais têm mais de uma anotação de responsabilidade técnica. Aqui eu digo, responsável técnico são todos os profissionais vinculados àquele estabelecimento, não é só o diretor, tá? Entendam responsabilidade técnica, que ela pode ser na condição de diretor técnico, assistente técnico, substituto ou DAP. Tá? O DAP é a declaração de atividade profissional, é um farmacêutico que também é vinculado a um estabelecimento exercendo atividade, e na sua saída precisa realizar a baixa
assim como os demais responsáveis técnicos, tá? Então, muitos falam, eu não dei baixa porque eu era só assistente, eu não era responsável técnico. Assistente é uma modalidade de responsabilidade, tá? Então, precisa dar baixa também. Então, vai ali selecionar o estabelecimento, o motivo dessa baixa, ele tem uns formulários ali para anexar, que você já acessa pelo CRF em casa, coloca a documentação, basicamente a quebra de vínculo com aquela empresa, se é diretor técnico. A única diferença é que tem que anexar também a baixa da vigilância sanitária, mas todos têm que fazer esse procedimento, tá? Muitos profissionais, quando tinham um processo ético, né, nesse sentido, por não fazer a baixa, falavam, eu deixei, a empresa disse que ia fazer a baixa por mim. E aqui vai um outro alerta, né? Essa responsabilidade de fazer a baixa é do farmacêutico e não do estabelecimento. Tá? Estabelecimento nenhum vai ter interesse em tirar o farmacêutico do seu quadro para depois, né, de decorrido prazo, ficar sujeito a uma autuação do conselho, se ele pode manter o nome do farmacêutico lá, o farmacêutico sendo fiscalizado e ele supostamente, né, estando regular perante o conselho, mas sem prestar uma assistência, né, de um farmacêutico efetivamente. Então, essa obrigatoriedade é do profissional, tá? Não do estabelecimento. Como o ingresso é feito pela empresa, muitos acham que a baixa também é, mas não, é o profissional que tem que fazer esse procedimento, tá? E como o juramento acaba sendo um dos primeiros momentos que o conselho tem com os recém-formados, eu gosto sempre de trazer esse alerta para evitar que vocês tenham transtornos com relação a isso. O CRF também tem um acesso que é de pessoa jurídica, né? Então, pode ser que um farmacêutico, né, seja sócio de algum estabelecimento, então ele vai escolher se ele quer acessar como pessoa física ou como pessoa jurídica, que no caso ele vai abrir o estabelecimento no qual ele é representante legal, no qual ele é sócio, né? E tem os sócios não farmacêuticos, né, que fazem a sua senha a partir do seu CPF para ter esses serviços do CRF em casa. Tá? Então, tem vários tipos de serviço, assim como, né, os profissionais, mas, sobretudo, o ingresso de responsabilidade técnica, alteração de horário, alteração de modalidade, no qual eles alteram, né, o quadro dos farmacêuticos, né, dentro do estabelecimento. Embora isso seja feito pelo acesso da empresa, farmacêutico nenhum, horário nenhum vai ser alterado sem a anuência e autorização daquele profissional, tá? Então, o farmacêutico precisa assinar os formulários ou conceder uma procuração para que o estabelecimento faça isso por ele, tá? Então, o conselho jamais vai alterar o horário de ninguém ou incluir profissional sem que esse farmacêutico, né, autorize ou assine, né, os formulários para esse procedimento, tá? Então, aqui, o exemplo do ingresso de responsabilidade técnica, da mesma forma, vai ter o termo de aceite lá no final, né? Ali tem a opção de baixar os formulários. No caso de ingresso, é importante que todos saibam, embora isso seja feito pelo cadastro, né, da pessoa jurídica, sempre vão ter pelo menos 2 formulários, o da empresa e o do profissional que está ingressando ou alterando o horário. Tá? Se mais profissionais estiverem ingressando, mais termos, né, mais formulários de cada profissional. Tá? Dependendo do tipo do estabelecimento, vão ter formulários adicionais, porque a gente precisa de informações diferenciadas. Então, farmácia de manipulação, a gente, né, tem outros formulários, porque a gente precisa saber que tipo de manipulação que realiza, porque tem necessidade de habilitação se fizer homeopatia, indústria, né, o horário de assistência é baseado no horário de produção, então tem um documento, né, um outro formulário. Então, assim, esses formulários,
né, existe um objetivo por trás deles, né? O conselho não gosta de burocracia, mas a gente precisa muitas vezes, né, de documentos para legalizar aquele procedimento, para avaliar também a questão da assistência e habilitação do profissional que vai estar realizando, né, que está requerendo aquele ingresso, por exemplo. Tá? Então, só prestar atenção que os formulários vão depender do tipo do estabelecimento requerente. Aqui a inscrição do profissional, que é com relação à documentação de vocês. Então, tem alguns de vocês fizeram uma inscrição dita provisória, né, que vocês já tinham concluído o curso, colado o grau, mas ainda não estavam de posse do diploma. Nesse caso, a inscrição ela é provisória, né, como o próprio nome diz, ela tem um prazo de validade que vai ser de 12 meses a partir da aprovação da inscrição de vocês pelo plenário do conselho. Então, naquela reunião plenária que aprovou, 1 ano é a duração da inscrição provisória. Tá? É muito importante que vocês prestem atenção nesse vencimento, porque esse é o prazo que vocês têm para efetivar a inscrição, que é transformar a inscrição provisória em definitiva mediante apresentação do diploma, ou, caso não tenham um diploma em mãos ainda, vocês podem prorrogar essa inscrição provisória. O que não pode é deixar vencer sem fazer um procedimento ou outro, senão a inscrição é cancelada. Se tiver alguma responsabilidade técnica, ela é cancelada conjuntamente. Aquela lei lá, 3.820, fala que só pode exercer a profissão quem está devidamente inscrito. Então, com inscrição cancelada, cancela, né, vencida, cancela a inscrição, cancela também as atividades profissionais. Tem todo o trabalho de regularizar a inscrição, regularizar ingresso, tá? Então, prestem atenção para evitar esse tipo de transtorno, tá? Quem fez inscrição provisória vai receber o crachá de identificação com o cordão de farmacêutico e essa cédula, né, que é provisória, né, ela já foi destituída em resolução pelo Conselho Federal de Farmácia, né? Então, esse documento, ele é feito num papel moeda que nós compramos do Conselho Federal. Como nós ainda temos esse papel, ainda tem cédula física para vocês, tá? Mas em breve, essa cédula provisória vai ser destituída, vai ter somente a cédula digital, depois eu vou mostrar. Para quem fez inscrição definitiva, né, que é aquela inscrição que o profissional já tinha o diploma, né, da mesma forma, vai receber o crachá, tem essa carteira de identidade profissional, essa carteira marrom que a gente diz, né, e a cédula, que é essa cédula, né, em formato de cartão, tá? Tanto a cédula provisória como a definitiva servem como documento de identificação em todo o território nacional. A carteira também, só que a carteira não é tão prática, né? Como se fosse um passaporte, uma carteira de trabalho. Mas ali não são anotados os contratos de trabalho, são anotados determinados procedimentos. Então, pode ser que em determinadas ocasiões vocês precisem da carteira, tá? Por isso, guardem com carinho para evitar que vocês tenham que fazer uma segunda via, né? Então, por exemplo, vou trabalhar em outro estado. É na carteira onde é anotado o número da inscrição da nova jurisdição, tá? A carteira é o documento que legalmente pode ser solicitado a vocês a qualquer momento para comprovação da inscrição, tá? Então, quando vocês, por exemplo, mudam de estado, não obrigatoriamente vocês têm que fazer uma nova cédula, mas obrigatoriamente vocês têm que ter a carteira com o número da inscrição na nova jurisdição, porque é ela que vai comprovar essa habilitação ao exercício profissional, tá? Então, guardem com carinho, tá? Para evitar que vocês tenham que eventualmente fazer um novo documento. Quem fez inscrição provisória, agora, depois do juramento, a gente vai providenciar, né, o envio por correio dos documentos de vocês.
para quem fez inscrição definitiva, né, tem a necessidade da gente carimbar o diploma original, tá? Então, à exceção de um ou outro que já fez esse procedimento de forma presencial no conselho, os demais que fizeram o envio desse diploma, né, por e-mail, a gente vai informar quando a documentação já estiver disponível na sede ou nas seccionais, para que vocês façam o agendamento para retirar a documentação de vocês, e nessa ocasião vocês vão fazer, né, vão levar o diploma original para fazer esse registro, né, que nada mais é do que um carimbo que a gente faz no verso, mas a gente precisa do diploma original para fazer esse registro. Tá? É o registro do conselho de origem de cada farmacêutico. Então, qualquer conselho que veja o diploma de vocês vai saber que o CRF de origem de vocês é o Paraná. Portanto, anotações dos prontuários, esse registro vai ser aqui com a gente, entendeu? Tá? Então, para quem fez inscrição definitiva, a minha orientação é: aguardem o aviso quando vocês acessarem o CRF em casa de que a documentação de inscrição definitiva de vocês está disponível para retirada, tá? Nesse momento, vocês vão levar o diploma original, uma foto 3x4 para a gente finalizar a confecção da carteira, e na hora vocês já levam os documentos e o diploma registrado, tá? Para inscrição provisória, a documentação vai por correio. Existe também uma cédula digital, tá? Hoje ela é para inscrição definitiva e provisória. Se vocês acessarem lá a Play Store no celular de vocês e colocarem cédula digital Conselho Federal de Farmácia, vocês, né, seguem as instruções só para fazer uma senha, tem acesso a essa cédula, exatamente os dados que estão aqui no CRF, que são exportados para o Conselho Federal de Farmácia, vão estar dispostos nessa cédula digital. Já comentei, mas vou reforçar: manter os dados atualizados, né? Então, através do CRF em casa, vocês conseguem atualizar endereço residencial, e-mail e telefone, e é imprescindível que vocês mantenham esses dados sempre atualizados, tá? O conselho, às vezes, põe esses avisos no CRF em casa, mas, sobretudo, entra em contato com vocês através de e-mail. Então, acessem o e-mail, muitas vezes vai para o spam, lixo eletrônico, tá? Mas a nossa forma de comunicação é, sobretudo, essa, tá? Eventualmente, né, principalmente quando tem envio de documentos, lógico, por correio, por endereço que está cadastrado lá. Então, mantenham sempre esses dados atualizados. Da minha parte de informações, era isso. Agora a gente pode partir para o juramento propriamente dito, tá? Que vai funcionar da seguinte forma. Eu vou chamar um profissional para ler o juramento, tá? Todos podem acompanhar com o microfone, né, desligado junto, e depois a doutora Greisel vai chamar farmacêutico a farmacêutico para falar: eu, fulano de tal, juro. Então, vamos supor que é a minha vez de jurar, ela vai me chamar, Flávia de Abreu Chaves. Eu vou abrir meu microfone, vou falar: eu, Flávia de Abreu Chaves, juro, fecho o microfone para que ela possa chamar o farmacêutico seguinte. Tá? Então, eu formalizo o meu juramento e já fecho para chamar, para que, né, todos possam ser chamados sem causar interferência. Normalmente ela vai chamar 2 vezes, tá? Caso tenha algum problema no microfone de vocês, fiquem tranquilos que ela chama novamente no final, tá? Vai fazer o chamamento por ordem alfabética, depois chama quem não conseguiu efetuar o juramento da primeira vez, tá? Eu vou chamar a primeira farmacêutica por ordem alfabética, doutora Adriele Schultz.
Não sei se é essa a pronúncia. Olá, sim, Oi, sou tudo bom? Adriele Schultz. Tudo bem? Você pode ler o juramento para nós, Adriele, fazendo favor, lá desde o começo, ao receber a carteira profissional até o final, por gentileza. Juramento. Ao receber a carteira profissional, decorrente da minha inscrição como farmacêutico no quadro 1 desse Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, perante o seu presidente, presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas previstas na Lei Federal número 3.820, de 1960, e no Código de Ética Profissional. Assim, eu, Adriele Schultz, juro. Perfeito, Adriele, obrigada. Agora eu passo a palavra para a doutora Grace, eu chamar os demais farmacêuticos. Só reforçando, então, a orientação da Flávia. Então, eu leio o nome de vocês, até antecipadamente peço desculpas por alguma pronúncia errada. Chamo o nome de vocês, então, Grace Emília Casella Alice Benck, e daí vocês respondem, eu, Grace Emília Casella Alice Benck, juro. Aline Brasil de Jesus. Eu, Aline Brasil de Jesus, juro. Álvaro Emílio Baldim. Baldim, juro. Amanda Batista Vieira de Matos Marcato. Eu, Amanda Batista Vieira de Matos Marcato, juro. Ana Caroline Santana. Eu, Ana Caroline Santana, juro. Ana Flávia Rodrigues Costa. Eu, Ana Flávia Rodrigues Costa, juro. Ana Lúcia Cristina Priscila Matos Mendes Caetani. Eu, Ana Lúcia Cristina Priscila Matos Mendes Caetani, juro. Ana Paula Silva Almeida. Eu, Ana Paula Silva Almeida, juro. Ananda Marques de Godoy. Eu, Ananda Marques de Godoy, assim juro. Ângela Cardoso dos Santos Cubes. Eu, Ângela Cardoso dos Santos Cubes, juro. Beatriz Malaguti Vieira de Matos. Eu, Beatriz Malaguti Veiga de Matos, juro. Bruna Daniele Navarro. Eu, Bruna Daniele Navarro, juro. Bruna Holling. Bruna Holling. Caio Poton Martins. Eu, Caio Poton Martins, juro. Cassiano Porfírio. Eu, Cassiano Porfírio, juro. Celso Roberto da Silva Alves. Eu, Celso Roberto da Silva Alves, juro. Daniela Bastos. Eu, Daniela Bastos, juro. Daiane de Aguiar Magari. Eu, Daiane de Aguiar Magari, juro. Diego Henrique Locuman. Eu, Diego Henrique Locuman, juro. Diego Luiz Ribas. Eu, Diego Luiz Ribas, juro. Diego Chons. Eu, Diego Chons, juro. Ediane Camila da Cunha. Eu, Ediane Camila da Cunha, juro. Eduardo Vinícius Citadela. Eu, Eduardo Vinícius Citadela, juro. Helenita Fabiana Lima da Silva. Eu, Helenita Fabiana Lima da Silva, juro. Érica Adriane Oliveira Antunes. Érica Adriane Oliveira Antunes. Fabiano Inácio dos Santos Fompostel. Eu, Fabiano Inácio dos Santos Fompostel, juro. Fátima Atvi. Eu, Fátima Atvi, juro.
Claudemir Rodrigues. Eu, Claudemir Rodrigues, juro. Gabriela Fernanda Gonçalves. Eu, Gabriela Fernanda Gonçalves, juro. Geso Luiz Costa. Eu, Geso Luiz Costa, juro. Elison Vinícius Naskoski. Eu, Alisson Vinícius Naskoski, juro. Ellen Christine da Silva Duarte. Eu, Ellen Christine Silva Duarte, juro. Isabela Santos Macedo. Eu, Isabela Santos Macedo, juro. Isamara Zandomenig. Eu, Isamara Zandomenig, juro. Jaine Kremer Sabino. Eu, Jaine Kremer Sabino, juro. Jennifer Ceciliano Terêncio. Eu, Jennifer Ceciliano Terêncio, juro. Jéssica Laudias. Eu, Jéssica Lau Dias, juro. Josiele Tonin Foxweis. Eu, Josiele Tonin Volkvais, juro. Jocinete Pereira Oliveira Silva. Jocinete Pereira Oliveira Silva. José Carlos. Eu, Jocinete Pereira Oliveira Silva, juro. Obrigada, Jocinete. José Carlos Vieira Leite. Eu, José Carlos Vieira Leite, juro. Joyce de Campos. Eu, Joyce de Campos, juro. Júlia Kilda Silva. Eu, Júlia Kilda Silva, juro. Kleber Devolatka. Kleber de Volática, juro. Leila Caroline de Camargo Teixeira. Eu, Leila Caroline de Camargo Teixeira, juro. Lorena dos Santos de Jesus. Eu, Lorena dos Santos de Jesus, juro. Luana Heloísa Leal. Eu, Luana Heloísa Leal, juro. Luciane Leila Rebolo Maier. Eu, Luciane Leila Rebolo Maier, juro. Luísa Brasil da Silva. Eu, Luísa Brasil da Silva, juro. Mike de Paula Vieira. Eu, Mike de Paula Vieira, juro. Marcela Casagrande de Oliveira. Marcela Casagrande de Oliveira. Marcelo Mendonça. Eu, Marcelo Mendonça, juro. Maria Júlia Chiquito Mendes dos Santos. Eu, Maria Júlia Chiquito Mendes dos Santos, juro. Maria Vitória Moraes Schneider. Eu, Maria Vitória Moraes Schneider, juro. Maiara Brito da Silva. Eu, Maiara Brito da Silva, juro. Maísa Daniele da Silva Ramos. Eu, Maísa Daniele da Silva Ramos, juro. Melissa Beatriz Pesotti Mendes. Eu, Melissa Beatriz Pesotti Mendes, juro. Natália de Oliveira Mateus. Eu, Natália de Oliveira Mateus, juro. Rafaela Gomes Martins. Eu, Martins, juro. Renata Rafaele Fiorati da Silva Pereira. Eu, Renata Rafaele Fiorati da Silva Pereira, juro. Renata Silva da Rosa. Eu, Renata Silva da Rosa, juro. Roseli do Prado Souza. Eu, Roseli do Prado Souza, juro. Suzamara Aparecida Rodrigues Leite. Eu, Suzamara Aparecida Rodrigues Leite, juro. Suzilei Padilha da Costa de Cerqueira. Eu, Suzilei Padilha da Costa de Cerqueira, juro. Taira Argenta.
Eu, Taira Argenta, juro. Taziara Carolina Paukner. Eu, Tassiara Carolina Paukner, juro. Thalia Arenzo Capiche de Araújo. Eu, Thalia Arenzo Capes de Araújo, juro. Vera da Aparecida de Lima. Eu, Vera da Aparecida de Lima, juro. Verônica Ivachuk da Silva. Eu, Verônica Ivachuk da Silva, juro. Wesley Leandro da Silveira. Eu, Wesley Leandro da Silveira, juro. Bruna Holling. Érica Adriane Oliveira Antunes. Eu, Érica Adriane Oliveira Antunes, juro. Marcela Casagrande de Oliveira. Mais alguém não foi chamado para o juramento? Para quem estiver com algum problema no microfone, vocês podem fazer o juramento utilizando o chat, tá? Então, a Bruna está online. Bruna, você consegue realizar o juramento no chat, pelo chat? Perfeito, Érica, muito obrigada. Mais alguém que não foi chamado ou que esteja com algum problema no microfone? Certo. Muito obrigada. Parabéns novamente. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, doutora Grace. Eu vi que a Bruna colocou ali que ela respondeu o juramento, mas está mudo. A gente realmente não ouviu o seu juramento, Bruna. Eu vou pedir para você colocar lá no chat, bem certinho. Eu, Bruna Holling, juro, por favor, para a gente ter o registro do juramento, tá? Dos demais, o juramento deu tudo certo. A gente já registrou. Agora a gente vai dar andamento na emissão, né, no envio do documento de vocês. Eu tenho profissionais ali que levantaram a mão, a Érica, que já conseguiu fazer o juramento, não sei se é isso, e a Jocinete. Tá? Se quiserem falar alguma coisa, a gente está aqui à disposição, a gente tem mais um tempinho antes de encerrar. Da minha parte, eu queria agradecer, né, a todos vocês pela participação, me colocar à disposição mais uma vez, à disposição do conselho. A gente está aqui para auxiliar os farmacêuticos, a gente vai ter o maior prazer, né, de tá ajudando. Né, então, me coloco à disposição mais uma vez, né, assim como todos os demais colaboradores do conselho. Né, obrigada pela participação. Vou passar a palavra de novo para o doutor Márcio, né, desejo muito sucesso, mais do que sucesso eu desejo, né, felicidade, porque assim, né, a parte pessoal também vai bem junto com a profissional, eu acho que só assim a gente é verdadeiramente feliz, é o que eu desejo em nome do conselho para todos vocês, tá? Muito obrigada. Bem, para encerrar, fica aí também a gratidão a vocês. Esperamos que sejam muito, mas muito felizes na profissão que escolheram. Posso dizer por nós aqui que amamos o que fazemos. E fico muito feliz porque na leitura dos nomes encontrei vários nomes conhecidos de pessoas que já conheço há muito tempo. Isso é muito gostoso, pode ter certeza. E também dizer para vocês que, infelizmente, quando alguns farmacêuticos cometem alguns deslizes, e muitas vezes por falta de conhecimento da legislação, alguns desses deslizes acabam sendo noticiados pela mídia, e já vimos isso diversas vezes. Quando isso acontece, todos nós perdemos, todos nós. Infelizmente, vem lá a informação, fulano de tal, farmacêutico,
cometeu tal crime. E isso é uma derrota para todos nós. Mas, por outro lado, e em grande quantidade, quando nós vemos no noticiário um pesquisador farmacêutico, alguém se destacando, e nós temos uma infinidade de farmacêuticos aí se destacando na profissão, todos nós somos valorizados. A sociedade ainda não consegue enxergar a importância do farmacêutico da forma merecida. Agora, na pandemia, nós vimos o quanto somos importantes aí nesse Brasil nosso, e o quanto nós trabalhamos para isso, lá no dia a dia, atrás do balcão, nos hospitais, laboratórios de análises clínicas, seja qualquer que seja a área de atuação, mas nós somos essenciais aí nesse processo. E que possamos continuar dessa forma. Eu digo para vocês, contem com o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, essa casa é de vocês. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser um de vocês. Então, façam com amor, se dediquem, leiam bastante, estudem bastante, que tenho certeza que, como a Flávia disse, serão muito felizes. Então, fica aí o nosso abraço caloroso e o desejo de ver vocês presencialmente em qualquer momento aí dessa nossa vida. Um abraço a todos.